pouco mais agudo, mais fechado nas mulheres. Então, normalmente, nos homens, a pelve óssea, ela tem essa característica de ser mais pesada, de terem os acidentes anatômicos mais salientes. O sacro, como a gente viu naquela vista lateral, ele é um pouco mais curvo no homem do que na mulher. E o forame obturado, ele acaba sendo mais redondo no homem, enquanto na mulher ele é mais oval. Então, a gente observa essas características diferentes, se essa pelve é masculina ou feminina, tá? Uma outra questão também importante é a gente observar alguns termos que acabam sendo usados principalmente quando a gente vai aí para a área da ginecologia e obstetrícia, são os diâmetros da pelve, tá? Então, a gente marcou aqui em vermelho o diâmetro que é chamado conjugado verdadeiro, ou seja, é uma distância, é uma linha reta da parte superior da sínfise púbica até a parte anterior ao promontório sacral, tá? Temos também o diâmetro chamado conjugado diagonal, que seria assim, a distância da parte inferior da sínfise púbica até também esse promontório sacral, tá? No caso, uma característica importante desse conjugado diagonal é que se durante o toque, né, ele não for sentido, né, no exame, não for sentido através né, no exame, o médico não sentir o osso aí, o promontório sacral, significa dizer que esse diâmetro anteroposterior ainda está inadequado para o parto, certo? Não sei se eu me fiz entender. Então, deixa eu ver se tem uma figura aqui. Tem. Pronto, fica mais fácil de entender assim, ó. Então, ó, o diagonal, ele vai dessa parte inferior da sínfise púbica até a parte anterior do promontório sacral, certo? Então, se durante o toque ali, prestes ao momento do parto, o médico ainda sentir esse promontório sacral, sentir o osso dessa região, significa que não existe uma dilatação ainda propícia para o momento do parto, certo? Ok? Existe um outro diâmetro também chamado transverso, que é a parte mais larga da abertura superior da pelve, tá? Ele é medido a meia distância entre o púbis e o promontório na abertura superior da pelve, certo? Ok, aqui já mencionamos. Bom, a gente já falou em aulas anteriores, né, sobre os ureteres, né, vocês devem estar lembrando. E lembram-se que a gente viu que o ureter, ele se estende lá da pelve renal, passando todo por uma região abdominal, deixa eu botar uma figura aqui, passando aqui, ó, por uma região abdominal, daí ele cruza aqui a artéria e veias ilíacas, para então se continuar no que a gente chama de uma porção pélvica dos ureteres, tá? Então a gente diz que essa parte pélvica dos ureteres, ela está situada onde? Anteriormente, ou seja, ventralmente, à artéria ilíaca interna, né? Porque aqui existe a bifurcação das artérias ilíacas interna e externa. Então ela está anteriormente à artéria ilíaca interna. Esse ureter penetra no ângulo lateral da bexiga, né? Então é como se ele fizesse uma pequena curvatura em sentido anterior e se encaixa aqui nessa bexiga, nessa porção lateral dela, ok? Bom, a irrigação, aí uma outra imagem mostrando no gênero feminino, né, esse ureter se encaixando nesse ângulo lateral da bexiga, e no gênero masculino mostrando essa mesma relação dos ureteres aqui com a bexiga. A gente não botei nenhuma foto aqui de irrigação, mas ok. A irrigação, ela é dada por ramos da artéria ilíaca interna, certo? E a drenagem sanguínea, a gente tem tributárias também da veia ilíaca interna. Já a drenagem linfática, ela vai ser dada pelos linfonodos ilíacos internos, e a inervação, a gente vai ter aqui a inervação sensitiva, dada pelo 11º e 12º torácico e primeiro lombar, e a motora dada pelo nervo vago, ok? Bom, e aí lembra-se quando a gente falou na parte de abdômen, a gente parou na parte de bexiga, não mencionamos, não entramos a fundo aí, a fundo não, a gente não
estudou, né, a parte de bexiga, por quê? Para a gente não causar confusão nessa questão de prova, então a parte de bexiga, vamos considerar que ela está localizada realmente na pelve menor, na pelve propriamente dita. Então, observem que a bexiga, ela é um órgão muscular oco que tem uma grande característica de ser distensível, tá? Ela está localizada numa região que a gente chama de subperitoneal, ou mais especificamente extraperitoneal, como alguns falam. É uma víscera oca, que tem essa característica importante de distensibilidade, e acaba sendo, então, um reservatório temporário para a urina, que, obviamente, ela vai variar de tamanho, de forma, de posição e relações com outras vísceras, de acordo com o seu conteúdo, né? Seu estado de enchimento dessa víscera. Se diz que ela está relativamente livre dentro do tecido gorduroso subcutâneo, extraperitoneal, exceto no seu colo, tá? Onde ela se encontra firmemente ligada a alguns ligamentos, que são os ligamentos puboprostáticos nos homens. Deixa eu ver se tem alguma figura aqui, mais um. Então, nos homens, ela está ligada aos ligamentos puboprostáticos e nas mulheres, a ligamentos pubovesicais. Então, de certa forma, essa bexiga fica relativamente livre, exceto por esses ligamentos, tá? Ok, a gente diz, então, que a bexiga apresenta uma face superior, temos duas faces inferolaterais e temos uma face posterior, que seria aqui o que a gente chama de fundo da bexiga, certo? Então, a gente vai observar, acho que em outros slides a gente mostra isso, que a gente tem o ápice da bexiga, tá? Que é essa margem superior da síntese pública, fica bem em contato com ela. A gente vai ter essa porção maior da bexiga, que é o corpo, que fica entre o ápice, tá? E o fundo da bexiga. E esse fundo, então, ele é caracterizado por estar nessa parede posterior, convexa, tá? E observem que nas mulheres, esse fundo da bexiga está se relacionando com o quê? Eu tenho um canal aqui, logo abaixo do útero, que é a vagina. Então, o fundo da bexiga, ele se relaciona nas mulheres com a vagina, que é esse canal, né? Que as pessoas têm uma ideia, quando falam em vagina, pensam na vulva, mas são coisas completamente diferentes. E nos homens, observem, a bexiga, o fundo da bexiga está relacionado com o reto, tá? Então, são relações diferentes aí conforme o gênero. Então, eu tenho aqui um espaço retropúbico, né? Ou seja, entre essa parte do ápice da bexiga e essa porção da síntese pública. E eu tenho uma escavação, então, chamada vesico-uterina. Toda vez que vocês virem essa palavra vésico, é relacionado com bexiga, tá? Então, eu tenho um espaço, uma chamada escavação vesico-uterina, ou seja, entre a bexiga e o útero. E nos homens, eu tenho uma escavação chamada reto-vesical, ou seja, é um espaço aqui entre o reto e a bexiga, ok? Observem também que a bexiga, ela... Acho que vai ter outro slide aqui para falar melhor sobre isso. Ok, então eu tenho aí o que a gente chama dos ósseos uretéricos, tá? Deixa eu ver se está no próximo slide isso aqui. Vamos ver logo aqui na frente. Eu tenho os ósseos uretéricos, ou seja, é exatamente onde o ureter se encaixa, faz aquela curva ali, entra lateralmente na bexiga. Então, eu tenho aqui a abertura, os dois ósseos uretéricos. E eu tenho aqui uma espécie de prega, né, entre esses ósseos uretéricos, que é a crista interuretérica, tá? Observe que é como se esses dois ósseos uretéricos, juntamente com o ósseo interno da uretra, a gente vai ver que é a próxima estrutura aqui que, digamos assim, conduz a urina para o meio externo, né, que é a uretra. Então, eu tenho aqui, do ósseo interno da uretra para os dois ósseos uretéricos, uma espécie de triângulo, né, o que a gente chama de trígono vesical, certo? E tem essa porçãozinha final desse triângulo que se chama de úvula, né? Uma projeção do trígono da bexiga em direção à uretra. Ok? Vou voltar aqui só para a gente... Isso aqui a gente já falou. Então, observem aí que a gente tem, mais uma vez aqui, o ápice vesical.
Nessa região, eu tenho o ângulo anterior, que eu tenho um ligamento que prende o ápice vesical até o umbigo, certo? Só um instante. E eu tenho aqui o corpo, que a gente já mencionou, da bexiga, que tem aquelas faces superior e duas inferolaterais. Temos o fundo, que também é chamado de base, né, a parte mais posterior. E o colo, que é algo inferior da bexiga, né, essa parte, esse estreitamento. Claro, a função da bexiga, como a gente já mencionou, seria o quê? Armazenar temporariamente a urina. Então, ela tem esse formato mais piramidal, né, parece uma pirâmide invertida, quando ela está vazia. À medida que vai se enchendo de urina, ela vai tomando uma característica mais esférica, ok? Interessante. Ok, aqui já mencionamos. Pronto, aqui a gente tem também falando um pouquinho da estrutura dessa bexiga, tem uma camada serosa e tecido conjuntivo fibroso. Temos uma camada muscular média, onde eu vou encontrar três camadas, né? Uma longitudinal externa, uma longitudinal interna, e entre elas eu tenho a camada circular média, que é chamada de músculo detrusor da bexiga. Tá? E internamente, então, eu tenho uma mucosa que, principalmente quando ela está vazia, ela se apresenta com essa característica pré-guiada, certo? Já falamos aí da trígono vesical. Bom, em relação à irrigação da bexiga, ela é dada pelas artérias vesicais superiores e inferiores, né, que derivam da artéria ilíaca interna. A drenagem é dada pelas veias vesicais superiores. Também contribui para essa drenagem veias vesicais inferiores, que no caso dos homens, né, principalmente da parte do fundo e do colo, e também as veias vaginais nas mulheres, drenando essa mesma região. A drenagem linfática é dada pelos linfonodos ilíacos internos e externos, e aí a gente tem a inervação, que ela é dada pelo plexo hipogástrico inferior, sendo temos fibras simpáticas para os vasos sanguíneos e também os nervos esplâncnicos pélvicos. Daí a gente chega na parte final aí, que é um canal, né, que é a chamada uretra. Então, é um tubo muscular forrado por membrana mucosa, que representa, então, a porção final das vias urinárias, que vai estabelecer, então, a comunicação da bexiga com o meio externo. Daí a gente já observa que gênero feminino, eu tenho uma uretra menor, e gênero masculino, eu vou ter uma uretra mais longa, certo? Opa. Então, a uretra ela vai se dirigir da face inferior da bexiga até o meio externo, né? Seja masculino ou feminino. Então, eu tenho aqui um esfíncter interno da uretra e esfíncter externo da uretra. Esfíncter interno da uretra e esfíncter externo da uretra. Então, a gente observa que no sexo feminino, como eu falei, ela é bem menor, tem cerca de 4 centímetros. Ela segue antero-inferiormente, né, a uretra, nesse sentido, a uretra feminina, e o eixo é paralelo ao eixo da vagina. Então, a gente tem aqui, ó, a uretra feminina e a vagina, certo? Ok, a vascularização ela é dada pelas artérias pudenda interna e vaginal, né, sendo que a pudenda interna é ramo da artéria ilíaca interna, e temos também a contribuição da artéria vaginal. Essa artéria vaginal, ela é um vaso sanguíneo que vasculariza a vagina, então é homólogo à artéria vesical inferior dos homens, tá? Fornece ramos para a vagina, para a bexiga urinária, para a parte pélvica da uretra, ok? A drenagem são as veias que seguem as artérias que têm os mesmos nomes. Drenagem linfática da uretra é dada pelos linfonodos sacrais, né? E também ilíacos internos, e a inervação é dada pelo plexo vesical e do nervo pudendo. Ok. Bom, aí falamos um pouquinho da uretra masculina, que representa então a porção final das vias urinárias, e no homem uma característica
né, pode parecer bobagem, mas muita gente não sabe, né, é que no homem ela é, além da passagem da urina, ela é também uma via do sistema reprodutor. Então, a função da uretra no homem, além da condução de urina, da bexiga para o meio exterior, é também a condução do sêmen, que vem desses ductos ejaculatórios, né, para o meio externo. Em alguns livros de anatomia, a gente tem aqui, ó, dividindo a uretra numa parte prostática, que é justamente a que atravessa a próstata, a gente vai falar sobre a próstata na próxima aula. Temos a parte da próstata, da uretra, desculpa, parte da uretra chamada membranácea, que é a menor, por sinal, e é aquela que atravessa o diafragma pélvico. E temos a porção mais longa, que é a porção esponjosa, certo? Sim, aí eu ia falar que em alguns livros de anatomia eles consideram uma porção aqui chamada intramural, que é quase como se fosse assim uma parte da uretra bem próximo da bexiga, né, que estaria acima dessa parte prostática. Daí a gente tem agora a vascularização dessa uretra masculina, dada por ramos prostáticos, que são as artérias vesicais inferiores e retais médias, a drenagem dada pelo plexo venoso prostático, e a parte da uretra membranácea, que é essa daqui, e a esponjosa, ela vai ser dada pela artéria dorsal do pênis e drenagem pela veia dorsal do pênis. Já a inervação vai ser dada pelo plexo nervoso prostático, tanto a que é chamada intramural como prostática, nessa parte aqui, e pelo nervo dorsal do pênis, a parte esponjosa e também essa parte membranácea, certo? Então, a inervação vai ser diferente nessa parte intramural e prostática, que é dada pelo plexo nervoso prostático, e essa parte da membranácea e esponjosa é dada pelo nervo dorsal do pênis. Bom, professor, não tem drenagem linfática no... É pelos linfonodos ilíacos também. Certo. Bom, aí uma coisa interessante é a gente observar um pouco, de uma forma um pouco mais cuidadosa, a parte da uretra que passa pela próstata, né? Então, a gente está vendo aqui que no centro dela existe o que a gente chama de uma crista uretral, é uma estria mediana entre dois sulcos. Deixa eu apontar aqui para vocês, ó, entre os dois sulcos, um aqui, outro aqui, eu tenho essa crista uretral, que é essa estria mediana, certo? No centro dela, eu vou ter o que a gente chama de colículo seminal. Então, essa parte aqui, ó, essa elevação arredondada no meio dessa crista uretral é o que a gente chama de colículo seminal. E no centro desse colículo seminal, eu vou ter um orifício que se abre em fundo de saco pequeno. Tá vendo aqui esse furinho aqui que se abre, né, em fundo de saco pequeno, é o que a gente chama de utrículo prostático. Tá? Esse utrículo prostático é como se ele fosse um vestígio remanescente do canal útero-vaginal embrionário, tá? Então, a gente chama de uma estrutura vestigial, né? Que seria o correspondente no gênero feminino. E a gente observa ainda na uretra masculina, na parte prostática, então eu tenho aqui dois ósteos, que são os ósteos ejaculatórios, né, que são como se fosse a abertura, né, por onde vai sair uma parte do sêmen, e eu tenho aqui vários orifíciozinhos que são os ósteos dos ductos prostáticos, né, porque a gente sabe que o sêmen em conjunto ele vai ser produzido por pela mistura, né, de vários líquidos. Então eu tenho o que vai ser produzido lá que vai ser excretado, né, pelos esses ósteos ejaculatórios que eu estou apontando aqui, e também esses pequenos orifícios que são os ósteos dos ductos prostáticos, ok? Quando a gente passa aqui da uretra prostática para essa parte menor, que a gente chama de uretra membranácea, né, é importante a gente observar que ela é bem menor, tem cerca aí de 1 centímetro de comprimento, e ela representa uma parte que a uretra atravessa, ou que seria aqui essa musculatura, que é representado pelo diafragma pélvico, tá? É o diafragma chamado urogenital. Ela é a menor parte da uretra, essa uretra membranácea, tá? Então, ela circunda
esse músculo esfíncter externo da uretra, certo? A gente tem aqui as glândulas bulbouretrais, que a gente também vai ver na próxima aula. E, por fim, a gente tem essa uretra maior, que é a uretra esponjosa. A uretra esponjosa, ela atravessa tanto a fossa intrabulbar, né, o bulbo do pênis, como ela atravessa também a fossa navicular, que é a chamada glande do pênis. Então, essa parte esponjosa, ela passa através do bulbo do pênis e da glande do pênis. E aqui, lá no final, na porção externa, a gente vai ter, então, o ósseo externo da uretra. Então, tem o ósseo interno da uretra aqui em cima e o ósseo externo da uretra mais abaixo, certo? Professora, onde que a gente pode encontrar para estudar essa parte? Porque aqui no livro do Muri, eu não tô achando, eu só achei uma parte de uretra masculina e feminina, mas essa parte de Certo. detalhando da esponjosa, prostática, Eu vou dar membranácea, uma não tem. olhada, eu vou dar uma olhada no Muri, mas eu acho que tem sim. Mas eu vou dar uma olhada, aí vocês me cobrem, me lembrem, tá? Mas eu acho que tem sim. Ok. Então, na uretra masculina também a gente tem aquela túnica mucosa, a túnica muscular intermediária e o esfíncter externo da uretra. Lembrando que essa túnica muscular é uma continuação daquele músculo mais central da bexiga, né, que é o músculo detrusor. E essa seria, então, a parte de pelve 1, né, uma parte, assim, né, resumida aqui que a gente apresentou, mas eu quero que vocês deem realmente uma olhada, eu vou procurar direitinho isso aí que vocês me questionaram, pra gente, mas eu tenho quase certeza que tem no muro isso aí, viu? Certo? E aí, então, a gente continua a parte de pelve 2, que são relacionadas aos órgãos genitais internos, masculinos e femininos. E, por último, a gente vai, então, para os seminários na parte de pelve períneo 1 e 2, certo? Aí eu acredito até que talvez seja mais fácil vocês combinarem diretamente aí com os monitores, mas eu combinei assim, eu dei um tempinho para essa semana eles terminarem de elaborar essa parte mais prática, e semana que vem provavelmente a gente já começa, tá? Até para não ficar muito defasada aí a parte de abdômen que a gente já terminou com a parte de pelve, ok? Então vamos estudar agora para a prova de genética, né? Ok? Tudo bem, gente?